O ministério que Deus me deu no louvor tem sido abençoado para a glória de Deus. Mas hoje eu queria priorizar a palavra. Deixa eu só encontrar o livro, por favor. Glória a Deus. Antes de tudo, quero agradecer a oportunidade, pastor Santiago, pela confiança que ele tem. A terceira vez que eu volto a essa casa, terceira vez que eu piso aqui. E para a glória de Deus, toda vida que eu venho aqui tem algo diferente. Glória a Deus. Isso chama-se zelo pela obra. Primeira vez que eu vim aqui, esses muros eram baixinhos, não tinha essa pintura. Esse piso aqui era um piso grosso. A segunda vez que eu vim aqui foi a melhor de todas. Foi chuva de 7 da manhã à meia-noite e os irmãos não arredaram o pé daqui, receberam a ministração e foi festa. No final tinha gente era tomando banho de chuva aqui, rebolando água no outro, né? Foi chuva de bênção. Quem disse que crente não se alegra, né? E hoje eu voltei aqui, o muro já está mais alto, a coberta está chegando. Eu estou achando ruim que vai cobrir, né? Porque quando é descoberto assim, a gente fica ao ar livre, né? Aquele vento bom. Mas aí tem a chuva, né? E ver o zelo, né? Que ele tem, os que trabalham com ele, né? Tem pela obra. Isso é bom aos olhos do Senhor. Obrigado pela oportunidade, tá certo? Eu não quero falar nada de mim essa noite. O que eu quero falar tudo que eu quero falar hoje está na Bíblia, tá certo? Então, se eu falar alguma coisa para os irmãos essa noite e você se sentir tocado, sinta-se tocado pelo Senhor, porque Evangelho de Jesus Cristo é confronto. Nós somos confrontados pela palavra do Senhor diariamente, tá certo? Quem trouxe Bíblia aí? Livro de Juízes. Segunda vez que eu prego aqui sobre esse livro. Livro de Juízes, capítulo 4. Eu vou ler apenas o versículo 21. Juízes, capítulo de número 4 e o versículo de número 21. Se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então, Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte e a pregou na terra. Estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado, e assim morreu. Podeis sentar. Fiquei muito feliz com o convite, porque justamente o mês de maio é um mês que eu completo o ano, né? Aí, quando eu falei, aí o pastor disse assim, tá vendo aí como é de Deus? Eu queria que você prestasse bem atenção, porque se você perder algo dessa palavra, se você não estiver atento, provavelmente você vai ter problemas na sua vida, na sua caminhada cristã. Essa noite eu quero deixar como tema dessa mensagem 2 ferramentas que não pode faltar na sua casa. 2 ferramentas que você não pode deixar faltar na tua casa. Você tem que ter. Tá certo? Então fique atento, porque provavelmente se você perder algo, se você não prestar atenção aos mínimos detalhes, sua família vai sofrer prejuízos no futuro. Amém? Antes de iniciar a falar sobre esta mulher que eu quero falar nessa noite, sobre Jael, basicamente sobre ela, eu quero trazer o que aconteceu antes, para que você possa entender
o que aconteceu dentro da casa de Jael, da casa de Eber. Tá certo? Há algum tempo eu vim aqui e fiz essa afirmação. Todos os vales, todas as provas que nós passamos em nossas vidas, não é culpa de Deus, a culpa é nossa, porque nós erramos, nós fazemos coisas más aos olhos do Senhor, e assim Ele permite que aquilo que a gente fez venha ter consequências no futuro, e aí a gente começa a fraquejar, a gente começa a andar, a gente começa a sofrer, a gente começa a tropeçar, tá certo? E não era diferente com o povo de Israel. O povo de Israel errava, e Deus permitia que os inimigos viessem contra eles, tomassem eles como servos, e ali ele passava um determinado tempo servindo aquele povo, e logo em seguida o povo clamava, e Deus levantava um homem ou uma mulher, e aquele homem ou aquela mulher livrava o povo das mãos dos opressores. Depois da morte de Josué, o povo fez coisas más aos olhos do Senhor, e Ele permite que os inimigos comecem a oprimir o povo de Israel. E aí o povo se levanta e clama ao Senhor para que o Senhor os livre. E aí é onde inicia o livro de Juízes, que Deus começa a levantar homens para julgar o povo. E o primeiro juiz citado na palavra de Deus chama-se Otniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. E a palavra diz que o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risatã, rei da Síria. O povo estava oprimido por ele, e esse homem chamado Otniel os livra da mão dele. E aí a história continua. E a Bíblia diz que a terra sossegou durante 40 anos depois desse livramento. Mas o povo voltou novamente a fazer algo mal aos olhos do Senhor. E aí Deus entrega-os na mão de Eglon. E o povo é oprimido por mais 18 anos. E aí então o povo clama novamente. Perceba que isso se torna um ciclo vicioso. E se nós não tomarmos cuidado, na nossa vida também se torna. E aí Deus levanta um juiz chamado Eude, filho de Gera. E é engraçado essa passagem, da forma que Eglon é morto. Gera manda, Eude manda fazer uma espada do tamanho de um côvado. Para aqueles que não sabem o que é um côvado, é a distância do cotovelo até o seu dedo polegar, aproximadamente 45 centímetros. E a palavra diz que Eglon era um homem muito gordo demais. E aí Deus dá uma estratégia a Eude, ele entra no palácio, vai ter uma conversa particular com o rei. E aí, nessa conversa, ele pega o rei desprevenido e crava a espada no ventre de Eglon. E a palavra diz que ele enfiou tanto a espada que quase que a mão dele entra na barriga do rei. E aí, como ele era muito gordo, aquilo fechou. A espada ficou na barriga dele. E aí então Eude sai do palácio, sai do cenáculo, fecha a porta atrás dele e se manda. E aí os servos de Eglon vai e ficam esperando o rei sair, né? Porque o cenáculo era um lugar particular. E aí de tanto esperarem, se cansaram, e quando entraram, o rei estava morto. E o tempo que eles passaram esperando era o tempo de Eude sair, né? Estratégia que Deus deu a Eude. E aí, depois desse livramento, a terra sossega mais 80 anos. Mas o povo de Israel voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E aí, Deus entrega-os na mão de Jabim, rei de Canaã. E esse rei tinha como capitão um homem chamado Sísera. E o exército de Sísera tinha 900 carros de ferro. Um exército poderoso, considerado poderoso. E daí então o povo clama novamente. Só que dessa vez Deus não levanta um homem. Deus dá a estratégia
de guerra a uma mulher chamada Débora, que era quem julgava naquela época o povo. A estratégia que Deus deu a Débora foi incrível. Débora chega para Baraque e diz assim: olha, Deus vai livrar o povo, mas a glória não vai ser de capitão nenhum, a glória não vai ser de rei nenhum, a glória não é sua, a glória é dele. Mas a estratégia ele deu através de uma mulher. Não é o capitão que vai dar a estratégia, não é o rei que vai dar a estratégia, sou eu que vou dar, porque a glória é de Deus, foi ele que me entregou. E aí ela chega para ele e diz assim, e aí Baraque chega para ela e diz assim: se você for conosco, eu vou, porém se você não for, eu não vou. E a estratégia que Deus deu a Débora foi: o povo devia subir no monte, o exército subia no monte e esperava o exército inimigo lá em cima. Olha só a estratégia que Deus entrega nas mãos dessa mulher. Na guerra, quando você está numa planície, num lugar plano, ali é pau a pau. Vence quem tiver o maior número de homens e quem tiver o melhor exército. Mas quando passa a guerra acontecer numa colina, numa montanha, aí a história muda. Quem está embaixo está vamos dizer assim, quem está em cima está mais forte, quem está embaixo está mais fraco. Por quê? Existe um ditado mundano que diz que para baixo todo santo ajuda, né? Perceba, se você estiver aqui embaixo e eu estiver em cima, para você jogar uma pedra em mim, você vai fazer mais força do que se eu jogasse uma pedra em você, não é assim? Pronto. Só que aos olhos do exército de Císera, o povo estava acuado, o povo estava com medo. Eles subiram no monte com medo do exército. E aí Císera toma todo o seu exército e parte em direção à guerra. Os 10.000 homens do exército de Israel em cima do monte esperando Císera vir. Só que aí quando Císera chega na planície, o que acontece? Começa a chover. Olha só a providência de Deus. Chove tanto que os carros atolam. E aí os homens do exército de Císera descem do carro. Quando eles descem, eles atolam também. E aí qual é o trabalho do povo de Deus? Descer do monte e vencer a guerra. Olha só a estratégia que Deus entrega ao povo. É um pouco fora de lógica, um pouco sem lógica as coisas que Deus faz, né? Mas se alguém chegar para você e disser: olha, Deus mandou te dizer e entregar o recado, e essa coisa que ele entregou tiver lógica, me perdoe, mas não foi Deus que entregou. Porque as coisas que Deus faz não tem explicação, não tem lógica. Quer ver um exemplo? Quer derrubar o muro? Dá 7 voltas, uma a cada dia. No 7º dia você dá 7 voltas e um grito, o muro cai. Quer ver outro? Quer derrubar o gigante? Pega 5 pedrinhas, coloca uma numa funda, deixa o resto que eu me viro. Joga nele. Então as coisas de Deus não tem lógica, não tem explicação. Tá certo? Então Deus entrega aquele exército nas mãos do povo. E aí no meio da batalha, Císera diz assim: eu não vou ficar aqui não. Eu não vou morrer aqui junto com eles. O povo tá, eles estão morrendo lá, mas eu vou fugir. Aí ó, mola. E foge da guerra. Ele era o capitão do exército. E aí ele sai e foge da guerra. O povo de Israel vence a batalha. Só que Císera escapa. E a palavra diz que Císera procura a casa de um homem chamado Eber, que apesar de não ser da mesma linhagem, apesar de não ser do mesmo povo, tinha aliança com Císera. E aí quando chega lá na casa de Eber, Císera chega assim, ó. Chega, vamos conjecturar aqui, ele chega lá na porta, bate palma. E aí quem é que abre? Jael, a mulher
de Éber. E Cícera chega bem assim, ó. Cadê Éber? Ela disse, não, ele não está não. Ele disse assim, vai buscar água para mim. E tem uma coisa, se chegar alguém aqui perguntando por mim, diga que eu não estou. Chegou logo mandando na casa dos outros, né? Só que Jael era uma dessas irmãzinhas do ciclo de oração, sabe? Essas irmãzinhas que você não dá nada por ela, mas ela cospe fogo. Ela chega perto de você, ela bota a mão no seu ombro, ela não diz nada, você já começa logo a se tremer. Jael era esse tipo de irmã. Será que tem irmãzinha de ciclo de oração aqui essa noite? Tem a irmãzinha aqui do fogo aqui essa noite? Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, ela olha assim para ele. E ele diz assim, vai buscar água para mim. Não diga que eu estou aqui. Chega com arrogância, pede água. E ainda quer fazer a mulher mentir. Olha só. Está fugindo da guerra. Chegou na casa dos outros, mandando. E ainda quer fazer a irmãzinha mentir. Vai dar errado ou não vai? Vai. Oh, glória. E aí, eu quero te dizer onde é que eu quero chegar aqui essa noite. O diabo, ele pode até entrar na tua casa. Você sabia? O diabo pode entrar na tua casa? Ei, irmão, diga isso não, eu sou crente. Você pode até ser crente e arrotar fogo. Mas tem gente na sua família que não é. E pode ter feito aliança com ele. E quando essa pessoa entrar, ele vem com ela. Como bem já falou aqui o nosso pastor. Você pode até ser crente, irmã. Mas o seu marido é um cachaceiro. E ele fez aliança com o diabo. E quando o seu marido entra em casa, o diabo entra com ele. Está vendo como o diabo pode entrar na sua casa? O diabo pode entrar na sua casa através do seu filho que não é crente. Através do seu genro, da sua nora que não é crente. Através da sua irmã, do seu irmão. Entra ou não entra? Mas aí eu fico imaginando o Jael naquela hora, olhando assim para Cícera e dizendo assim: você entrou, mas você tem aliança com meu marido, comigo não. Meu negócio é outro, completamente diferente. A minha aliança é com outro, completamente diferente. E aí, eu quero te dizer nessa noite, meus irmãos, que o diabo pode até querer fazer baderna, bagunça e querer virar sua família de cabeça para baixo, de pernas para o ar. Mas essa noite você vai sair daqui com duas armas na tua mão para repreender as hostes infernais. Aleluia. Mas tem crente acuado, irmão. Sabia que tem crente com medo? Tem crente acuado, o diabo está oprimindo e o crente, meu Deus do céu. E cadê a autoridade que Jesus te deu, meus irmãos? Cadê a autoridade que está na Bíblia que Jesus entregou nas nossas mãos? Crente que tem aliança com o Calvário não dá resposta ao demônio. Então pare de ter medo. Esses dias chegou uma irmã. Esses dias aqui, ano passado, né? Que faz bem pouquinho tempo. Chegou uma irmã e disse: irmão, depois que você entrou no departamento de jovens, tem sido uma bênção, mas você sabe que o diabo está furioso, né, irmão? Eu digo, irmão, ia achar estranho se ele não tivesse, viu? Eu também estou morrendo de raiva dele, viu? Eu não quero conversa com ele, eu quero que ele se exploda pelas costas. Eu vou seguir a linha que Jesus está mandando eu seguir e ele que se exploda. É assim que a gente tem que ser. Tem que marchar para frente. Esquece o que ele está fazendo na tua vida. Bota o joelho no chão, entrega nas mãos de Deus, que Deus resolve tudo. Aleluia. Então para que ter medo, né? Se Jesus está conosco, maior o que está conosco do que o que está no mundo. Glória a Deus. Vamos voltar aqui para a palavra. Então ele pede água para beber. O que ele pede para beber? Água. Gente, eu quero explicar aqui para vocês o mistério da água no Oriente Médio. Lá no Oriente Médio, queridos, a água é tão escassa, o negócio é tão estreito, que
uma pessoa chegou na minha casa e eu ofereci água para ela, é como se eu estivesse dizendo: bem-vindo, você é bem-vinda na minha casa. A maior honraria do Oriente Médio é uma pessoa chegar na casa da outra pessoa, ela chega com uma bacia de água para lavar os seus pés. Então, oferecer água a quem está chegando é como você estivesse dizendo: você é bem-vindo na minha casa. E ali naquele momento ele pede água. O que Jael entrega para ele? Alguém sabe me dizer? Traga água para mim. Ela traz leite. É como se ela estivesse dizendo assim: você não é bem-vindo na minha casa. Você tem aliança com meu marido, comigo não. Para não fazer desfeito eu lhe recebo, mas da minha água você não vai beber. E é assim que o crente tem que fazer. Aquele que tem aliança com o inimigo entrou na sua casa e você está tratando ele com bem-vindo. Olha o dedinho, não saúda o inimigo dentro da tua casa com bem-vindo. Ergue a tua mão e diz assim: você entrou, mas da minha água você não vai beber. Aleluia. É tudo que Satanás quer, que a gente baixe a cabeça quando ele entra dentro da casa da gente, se oprime e fica lá: oh meu Deus do céu, é o jeito, né? Tem mais o que fazer. Não. Hoje você vai receber a autoridade do céu para repreender esse tipo de coisa dentro da sua casa. Aleluia. E aí ele pede água, ela dá leite. Entregou um copinho de leite quente, morno. Ele jurando que ela estava dizendo: bem-vindo, você é bem-vindo aqui. Toma, meu filho, você, né? Só que aí era a estratégia que Deus estava dando a Jael naquela hora. O homem estava cansado, Císera estava cansado da guerra, ele vinha fugido, ele tinha lutado, tinha fugido a pé e já chegou na casa de Jael cansado, e ela entrega leite. Às vezes quando a gente come, geralmente é depois do almoço, depois da janta, né? Quando a gente come, bate aquele sono, né? A gente fica meio lesado assim. Tem uns que dizem assim: eu comi tanto que fiquei triste, né? É ou não é verdade? A gente come e aí dá aquela moleza no corpo. O organismo pede para a gente dar uma descansada. Quando Jael entrega o leite, ele toma, e aí, já cansado da guerra, o que acontece? O homem fica meio sonolento. E ela diz assim: deita aqui, e manda ele se deitar. Quando ele deita, ele adormece. E aí, mais uma estratégia que Deus entrega nas mãos de Jael. Ela pega um pano e cobre ele dos pés a cabeça. O homem estava todo coberto e dormindo. A palavra diz que ele estava num profundo sono. Agora chegou no momento crucial da mensagem. Então você se atenha aos detalhes. Tá certo? Jael dá o leite, Císera dorme. Ele deita, ela cobre ele dos pés à cabeça. E aí a Bíblia diz que ela vai lá no quintal e pega duas ferramentas. E essas duas ferramentas você não pode deixar faltar na sua casa. Se você deixar essas ferramentas faltar na tua casa, provavelmente sua família vai à falência. Provavelmente sua família vai à falência. E a palavra de Deus diz que ela vai lá no quintal e ela pega uma estaca. Não é o Hudson que está dizendo, é a Bíblia que diz que ela vai lá no quintal e pega uma estaca da sua tenda. A estaca, irmãos, ela serve e servia na época para dar sustentação à casa. Eram barracos de madeira e eles esticavam um fio, e na ponta desse fio, para que se ficasse firme, eles fincavam estaca no chão. E agora só quem é de oração é que vai entender o mistério. Quanto mais profunda a estaca, mais firme era a casa. Vou mastigar para você entender. Quanto mais profunda a estaca, mais firme é a casa. Quanto
mais profunda a estaca, mais firme é a casa. Só quem é de oração é que está pegando. E aí a Bíblia diz que Jael pega a estaca. Deixa eu te falar uma coisa. Há quanto tempo você não reúne a sua família, os seus filhos e a sua esposa para aprofundar as estacas? Nossos filhos conhecem Ben 10. Nossos filhos conhecem Peppa. Nossos filhos conhecem, passam 4, 5, 6 horas na frente de um computador, na frente de um celular, na frente de uma televisão. Mas nós estamos perdendo o costume de reunir a família na sala para aprofundar as estacas. Glória a Deus. É por isso que tem um monte de gente por aí se cortando. É por isso que tem um monte de jovens aí usando lâmina para se cortar. O que é isso, irmão? Falta de oração. Falta de jejum nos coros. Sabia que jejum é bom? Jejum é bom. Porque em vez de enfraquecer, faz é fortalecer o crente. E emagrece e ainda fortalece. Tá vendo como as coisas de Deus é sem explicação? Como é que pode uma coisa emagrecer e fortalecer? Mas jejum faz isso. Glória a Deus. Tá na hora da gente orar mais, irmãos. Eu não sou contra mulher nenhuma passar maquiagem. Não. Mas você não acha que tá na hora da gente tirar um pouquinho do pó da cara e colocar a cara no pó? Deixa eu te dizer uma coisa aqui, pastor. Se o culto mais importante desse lugar não for o culto de oração, sinto muito, mas não vai dar certo. Nós estamos sustentando igrejas com cantores famosos, com pregadores famosos, com o bafafá, com jogo de luz. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quem sustenta a igreja são as estacas. Quem sustenta a igreja é oração, é joelho no chão, é pó, é a face no pó. Então se não for com oração, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Se nós não orarmos, se nós não colocarmos nossos jovens, nossos filhos, não ensinarmos eles a orarem, nós vamos ser uma geração falida, uma geração de igrejas falidas. Onde só tem show gospel. Glória a Deus. Igreja não se sustenta com festa. Igreja se sustenta com estaca, com oração. Glória a Deus. Oração, irmãos, é fortalecer relacionamento com Deus. Estreitar relacionamento com Deus. É por isso que crente não reza. Crente ora. Porque tem alguns irmãos... O primeiro sinal de que o irmão não ora, não é acostumado a orar, é que tem gente que fala fino, não tem? Gente que fala fino, né? Mas quando você entrega o microfone na mão dele, excelentíssimo Deus, eu estou entrando. Primeiro sinal que o cara não ora. Porque oração é intimidade com Deus. Oração é você contar a Deus tudo que está acontecendo na sua vida. É você contar que o cuscuz está acabando, que o gás está acabando. Irmão. Oração é você falar com Deus. Ou você acha que quando Deus descia no Éden para falar com Adão, Adão olhava assim, excelentíssimo Senhor das galáxias. Não, irmão. Quando Deus chegava, Adão dizia, ô Senhor, que bom que o Senhor chegou. Senta aqui para mim conversar com o Senhor. Hoje eu nomeei vários bichos. Tá vendo aquele ali que tá pulando de galho em galho? Eu botei o nome dele de macaco hoje. Era assim. E é assim que Deus quer que a gente fale com Ele. Ele é nosso Pai. Meu pai hoje não é vivo, mas quando ele era vivo, quando ele chegava na minha casa, eu podia estar dentro do banheiro, eu podia estar dentro da cama. Pai, você tá aí? Ele ia lá e falava comigo. Aí tem irmão que só de joelho. Teve que ser religioso, irmão. Negócio de se orar de joelho. Para quem é que você está orando? Com quem é que você está conversando? Porque eu falava com meu pai em todo lugar. E hoje eu falo com Deus em todo lugar. É debaixo do chuveiro, é debaixo da cama, é de joelho, é em pé, é deitado. E Ele escuta a minha oração. Então deixe de besteira, irmão. É a mesma coisa de um irmão chegar para mim e dizer,
Eu sei, eu conheço o cara chegar para mim, só tudo bom, irmão? Outros. Não, que é isso, irmão? Sua voz não é essa. Deus não vai reconhecer a sua voz assim. Você está inventando. Então fale com ele da forma que você conversa comigo, que você conversa com o pastor Santiago, que você conversa com a irmã. Entrega para ele o seu dia a dia. Deus, ó, hoje eu fiz. Hoje eu andei tanto, Deus, eu estou tão cansado. Hoje eu passei tanto tempo fazendo essa estaca. Né, Nico? Eu fiz 2 calos na minha mão, Senhor, mas foi para a tua obra. Esse camaradinho aqui que fez a estaca, tá com 2 calos aqui na mão, nunca faz nada. Aí coisa foi fazer, fez 2 calos na mão. Mas é isso que Deus quer ouvir, gente. É o nosso dia a dia, é a nossa simplicidade. É assim que Deus quer, é assim que Deus quer nos ouvir. Então deixe de religiosidade, deixe de querer orar só na igreja, irmão. Tem gente... Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. É uma coisa que vai chocar alguns aqui. Crente que não ora, não vai para o céu. Crente que não ora, não vai para o céu. Porque oração é estreitar relacionamento. Quer ver como não vai? Deixa eu citar um exemplo aqui. Hoje é sábado, né? Vamos dizer que segunda-feira de noite eu esteja em casa, né? Tem uma irmã ali, não sei como é o nome dela, a irmã que está do lado da Daiane aí. Pronto, não sei como é o nome dela. É a primeira vez que ela está me vendo, né? Pronto. Não conheço ela. Faz de conta que eu não vi. E aí, segunda-feira, essa irmã chegou lá em casa. Oi, irmão, tudo bom? Tudo bom, irmão. O que a senhora quer? Não, irmão. A senhora me conhece de onde? Não, irmão. Eu conheço você lá da raiz de Essé. Aí eu digo, eu estava sentado lá atrás, perto da irmã Daiane. Eu disse, irmão, e o que a senhora quer? Eu disse, não, eu vim dizer aqui que eu vim morar mais o senhor. Vim morar aqui na sua casa. Já trouxe meus filhos, minhas coisas e tudo. Está tudo aqui. Você deixava, tia? Deixava? Lembra da velhinha lá do WhatsApp? Ela não vai não. Ela não vai não. Sabe por quê? Porque para entrar na minha casa tem que ter estaca. E se você não tem estaca, você não vai entrar na casa do Pai. Aleluia. Irmão, eu usei o seu nome, mas só para exemplificar. Tá certo? Então, crente que não ora, não vai para o céu. Vamos voltar aqui para a palavra. Quando Jael pega a estaca, ela é como se ela estivesse dizendo aqui: você entrou na minha casa, mas ainda tem oração. Você está querendo fazer bagunça, mas ainda tem oração. Você está querendo derrubar os meus filhos, mas ainda tem oração. Você está querendo plantar o espírito de depressão aqui dentro, mas ainda tem oração. Era isso que Jael estava dizendo naquele ato. Tá certo? Na casa de Jael tinha estaca. Glória a Deus. A segunda coisa que ela pega, o que é? Foi dito lá na palavra que foi lida: um martelo. Só crente bom de Bíblia que vai entender. Só crente bom de Bíblia que vai glorificar. Não é a minha palavra como um martelo que esmiuça a penha. Vou repetir para você dar o melhor glória nessa noite. Não é a minha palavra como um martelo que esmiuça a penha. Levante sua mão, deixa eu profetizar nessa noite. Casa que tem oração e palavra se mantém de pé. Eu quero profetizar nessa noite na sua vida que você vai sair daqui deste lugar com uma sede, com uma fome. Mas não é fome nem sede de comer algo deste lugar, mas é uma fome e uma sede de ler, de meditar na palavra de Deus, de estreitar laços com o Senhor. Aleluia, receba essa palavra em nome de Jesus. Sabe, irmãos, nós estamos deixando de lado a palavra de Deus. Estamos priorizando os louvores dentro da casa de Deus e esquecendo da palavra. Eu louvo a Deus que no ano de 2018 se bateu tanto, mas tanto
tanto nessa tecla na igreja que nós servimos a Deus, que nós aprendemos muito naquele lugar. No ano de 2018, para a glória de Deus, foi feito o primeiro fórum de escola bíblica. Foram uma semana de estudos bíblicos, abençoada na presença do Senhor. O povo aprendendo, o povo dando valor à palavra. Mas e eu me incluo nessa, porque não adianta eu dizer nós e querer me colocar de fora. É nós mesmo, é nós. Eu estou dentro. Estamos priorizando o louvor. Quanto tempo nós estamos tirando para ler, para meditar na palavra, para aprender, para estreitar laços? Aí você diz assim: Senhor, fala comigo. Oh, meu Deus do céu, faz tanto tempo que eu não vejo o Senhor falar. Mas tudo que você quer ouvir está aqui, ó. Glória a Deus. Tudo de bom que Deus tem para mim e para a tua vida está aqui. Então por que você não vai ler? Por que você... Existe tanta facilidade hoje, irmãos. Existe Bíblia em áudio. Baixa a Bíblia nesse celular aí, faz de alguma coisa de útil no teu celular. Larga o joguinho. Tá vendo? A ministração veio para mim também. Larga o jogo, irmãos. Vai ler a palavra de Deus. Hoje foi convidado vários jovens para estarem aqui. Só que Deus, ele faz coisas, e eu vou usar uma frase aqui do meu pastor. Deus complica, depois descomplica e depois explica por que complicou. Então tudo que Deus faz tem um propósito. Deus não queria que os jovens que eu convidei estivessem aqui, a não ser esses 3. Eu convidei vários jovens, mas quando eu falei que era um culto, tem muito trabalho no colégio para fazer. Não, tem umas coisas para me fazer. Não, tá muito perigoso. Não, ontem estão queimando os ônibus aí. Eu digo: e você é ônibus? Os outros queimando? Porque nós não viemos de ônibus, viemos? A glória de Deus, nós viemos de Uber, que o pastor pagou, né? Ainda não começaram a tocar fogo de gente não, graças a Deus, né? E nem vão tocar. Aliás, eu recebi um áudio, agora há pouco tempo antes de sair de casa. A minha esposa, eu vou orar para Deus repreender o espírito de síndrome do pânico que está na vida dela, que ela sai no meio da rua assim. A gente foi no shopping ontem, ela ia dentro do carro desse. Me viu o que você tentou comer? Que é isso, irmão? Ora a Deus, quando vai sair, Senhor, me guarda no caminho, me guarda na ida, me guarda na volta. E crer. Se você não crer, não vai acontecer. Você tem que crer, né? E aí eu recebi um áudio agora aqui, ó, tá tirando o microfone, que eu não sei se aqui tem. Eu até perguntei ao pastor. E um camarada dizendo: mas vocês estão tocando fogo só nos ônibus. Toca fogo também nas igrejas. Porque esse camarada que entrou aí só entrou por causa dos crentes. Toca fogo aí na casa dos pastores e nas igrejas. Esses crentes aí tem que morrer. Eles não querem matar, eles não querem que... Eu já entrei num bocado de grupo aqui de crente, e os crentes estão dizendo: bandido bom é bandido morto. Então se eles querem morte, eles também têm que morrer. Mas eles estão mexendo com o povo errado. Vão mexer no formigueiro errado. Porque o povo que ora, o povo que clama a Deus, permanece de pé. E se ele chegasse aqui agora para tocar fogo, nós ia subir para a glória. Adorar a Deus, faça a Deus. Aleluia. Vão mexer no lugar errado. Maior que está conosco do que aquele que está no mundo. Aleluia. Então, queridos, a segunda ferramenta que Israel pega é o martelo. E aí